que às vezes quando a gente olha para a palavra de Deus, sempre é pesado, sempre é difícil, porque o padrão que Deus pede é elevado, né? Nós temos que admitir, né? Esse negócio de vem para Jesus que vai ser tudo fácil na sua vida, isso aí é a maior mentira que existe. Não tem nada fácil em seguir a Jesus. Não é fácil não. Não é fácil matar a nossa carnalidade. Não é fácil mudar, né, o seu caráter, a sua personalidade. Não é fácil. Não é fácil abandonar pecados. Às vezes você construiu uma vida inteira no pecado. Às vezes você construiu uma vida de 20, 30 anos de erros, de imoralidade, de mentira, de um monte de coisa errada, e não é em 2, 3 dias que você vai mudar tudo. É um processo que demora a vida inteira. Tem algumas pessoas que me ouvem pregando, e eu sempre prego assim como eu estou pregando aqui, eu sempre prego pesado, sempre. E eu sempre falo, olha, você tem que entender que eu sou um idealista. O que é um idealista? É uma pessoa que não fica contemplando ou se contentando com a sua realidade. Existem 2 tipos de pessoas, os fatalistas e os idealistas. Os fatalistas são aqueles que olham para a sua realidade e dizem, é assim, eu sou assim, não tem jeito, eu sou desse jeito mesmo, meu pai era assim, minha mãe era assim, é assim que tá tudo bem do jeito que tá, entendeu? Eu vou levando, sabe a música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva, ele vai nessa vidinha, essa coisa de tipo, não tem jeito, eu não consigo mudar, não consigo fazer, é muito difícil. Esses são os fatalistas, esses que olham para a situação e falam, não tem mais jeito. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu sou idealista. Eu olho para o que Deus pediu para mim, e por mais difícil que seja, por mais a gente olhando para a palavra de Deus e para a santidade de Deus e para a glória de Deus, cada vez que eu olho para esse livro, cada vez que eu penso nesse livro, cada vez que eu prego esse livro, eu tomo um murro na cara, eu me espanco, eu estava conversando depois do almoço com o Sérgio, aí o Sérgio falou assim, não está fácil sentar na sua frente depois do tapa na cara que você deu na gente, né? Aí eu pensei comigo na fala dele assim, putz cara, eu também tomei esse tapa, porque o que eu falo aqui, eu estou tratando de mim mesmo, das minhas hipocrisias. Tem domingos que eu termino de pregar na igreja e eu vou para o fundo, numa sala que tem no fundo, e sento e choro, porque a realidade que eu estou pregando muitas vezes não é a realidade que eu vivo, porque eu prego a verdade da palavra de Deus, e eu também sou pecador, eu também tenho que lidar com as minhas máscaras, com as minhas hipocrisias, com as minhas falsidades. Mas uma coisa eu tenho comigo, por mais que olhando para mim eu veja as piores realidades, eu prefiro morrer lutando para mudar do que simplesmente me conformar. Eu não aceito ser assim, eu não aceito continuar vivendo assim, eu não aceito que a igreja tem que ser do jeito que ela é, eu não aceito, eu não me conformo, eu não acho normal, eu não vou me acostumar com isso, eu tenho que mudar. E essa é a vida do crente, uma vida que é de graça em graça, de quebrantamento em quebrantamento, de vitória em vitória, de batalha em batalha, para sermos santos. A santidade não é algo estanque, que você aceita Jesus e você se torna santo do dia para a noite. A santidade é algo sustentado e buscado todos os dias, com muito suor e com muitas lágrimas. E Paulo, ele fala o seguinte, eu combato esse combate da vida cristã, não como um homem que esmurra o ar. Você já viu lá quando você assiste o UFC, que o cara já está meio baleado, ele já tomou uns murros, ele já está meio grogue, ele começa a dar murro assim, para qualquer direção e não acerta nada. Paulo, ele fala, eu não luto assim, como quem está esmurrando o ar, como um cara perdido. Eu luto, eu viso o pecado, eu olho para o que está errado na minha vida, eu vou para cima com tudo, né? Eu uso todas as minhas forças. Ele diz isso de uma maneira até meio violenta. Ele fala, eu esmurro o meu próprio corpo por amor de Cristo. E às vezes isso tem que ser real mesmo, né? Isso às vezes tem que ser real. A
luta contra o pecado é com todas as minhas forças. Então eu vou falar para vocês aqui coisas duras, coisas difíceis, coisas que são realmente tapas na cara mesmo. Mas esses tapas na cara são aqueles tapas de tipo, vamos, né? Vamos, acorda, vamos lá, né? Não desiste não, Deus está contigo nessa obra também. Porque eu sei que essa mudança que eu estou buscando, essa transformação que eu estou buscando, não vai acontecer somente com o meu esforço pessoal. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel. E vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então eu sou uma obra de Deus também. Então Deus também está nesse processo. Mas Deus ele só entra nesse processo se eu abrir a porta para ele entrar. Não é o que diz lá em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, eu vou cear contigo, eu vou te abençoar, eu vou transformar a minha vida. Mas se você continuar com as suas arrogâncias, com as suas hipocrisias, com as suas máscaras e com o seu fatalismo de tipo, é difícil, não dá, vamos continuar assim, não estou disposto a pagar o preço, aí chapéu, aí não tem jeito. Hoje, a gente vai continuar olhando um pouco do que está errado na nossa vida. Amanhã a gente vai olhar qual que é o ideal de Deus, aquilo que Deus planeja como igreja. Mas antes da gente olhar para aquilo que Deus planeja para a gente, aquilo que Deus idealizou quando Ele formou a igreja, eu tenho que ainda olhar para dentro de mim e ver quais são as coisas. A gente viu aquele hambúrguer hoje de manhã aqui, né? Aquele Big Mac do mal, né? Que causa indigestão em nós e em Deus. E a gente viu o que leva uma pessoa a se tornar daquele tipo. Como é que um crente, como é que o povo de Deus, que passos que eles dão para chegar nesse ponto, né? De ser chamado de diaboloi, né? De quase que filhos do diabo, como seguidores dele. O que acontece com a igreja? E eu me lembrei de um texto da Bíblia, de um livro da Bíblia, em que isso acontece. Vocês já leram o livro de Malaquias? Alguém já leu Malaquias? Não? Acho que não. Ninguém está na Bíblia? O James já leu Malaquias. Bom, Malaquias é um livro que foi escrito. Alguém sabe quando que Malaquias foi escrito? Pelo menos? Não, também não. Nunca ouvi uma pregação de Malaquias. Nunca abriu a sua Bíblia no livro de Malaquias? Só falando de dízimo. Todo mundo usa só Malaquias por dízimo. Pô, o livro é tão rico. Mas hoje a gente vai aprender sobre o livro de Malaquias. Vamos lá. O que está acontecendo no livro de Malaquias? Vamos entender o momento histórico primeiro. Você lembra que por causa do pecado do povo de Israel, depois que Salomão morreu, o reino foi dividido, 2 reis vieram, Roboão e Jeroboão, e Israel ficou dividido em reino do norte e reino do sul, e o reino do norte era o reino que não teve nenhum rei que serviu a Deus. Isso você lê lá no livro de Reis, 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônicas. No reino do norte, os reis não serviram ao Senhor, e Deus eliminou o reino do norte. Deus mandou o império assírio, e destruiu com tudo, miscigenou eles, misturou eles, eles acabaram virando os samaritanos, que é aquele povo que não é nem judeu, nem assírio, nem babilônia, nem nada, um povo que ninguém sabe exatamente o que é, uma religião toda estranha, toda diferente. A gente vê aquela conversa da samaritana lá com Jesus, não, a gente adora em Gerezim, e não sei o que, e tal, e Jesus fala, olha, você está errado, não é esse o lugar de adoração, tal, e ele explica algumas coisas. Então, os samaritanos foram eliminados, e logo depois, o reino do sul, que viveu um sobe e desce com Deus, um sobe e desce com Deus, chegou um tempo que Deus se cansou desse sobe e desce também, e aí Deus falou, chega, e Deus mandou a Babilônia, e Nabucodonosor veio primeiro, depois veio Tiglat-Pileser, que era o substituto do Nabucodonosor, e Tiglat-Pileser no ano 785 depois de Cristo passou o carro e acabou com tudo. Tá bom? Lembra disso? Já ouviu essa história? E aí eles foram para o famoso cativeiro babilônico. Tá bom? O povo de Israel, porque a política da Babilônia era diferente da política da Síria. A Síria miscigenava, misturava o povo. A Babilônia não fazia isso. A Babilônia prendia todo mundo e levava todo mundo como escravo. Então,
Nabucodonosor chegou em Israel, matou todo mundo que não prestava, todo mundo que não servia para servir de escravo, quer dizer, mulheres em geral, homens idosos, homens que eram rebeldes, guerreiros, e eles pegaram principalmente os jovens, os adolescentes, as mulheres bonitas, as pessoas que tinham uma família que serviria como escravo, e levaram todo mundo para a Babilônia. Você vai ler isso, onde você lê isso, essa história na Bíblia? Você lê essa história na Bíblia no livro de Jeremias e no livro de Lamentações, que é Jeremias falando sobre quando o povo é levado para o cativeiro. Você vai ler também o livro de Daniel. O livro de Daniel é um judeu que foi levado e que estava vivendo lá na Babilônia como escravo dentro do Império Babilônico. Então são livros que estão falando desse assunto aí, tá bom? E o povo fica durante 70 anos escravos na Babilônia. Não são 7 dias, não são 7 meses, não são 7 anos, são 70 anos. É praticamente toda uma geração de judeus que foi para a Babilônia. E nasce uma nova geração de judeus que nem conheciam praticamente o Deus de Israel, né? E eles então recebem um decreto do rei Ciro, libertando os judeus e liberando eles para voltar para a terra deles e reconstruir de novo Jerusalém e o império em Israel. Eles voltam em 3 levas. Primeiro, um grupo pequeno volta para Jerusalém, sai lá da Babilônia. Sabe onde fica a Babilônia? Que país hoje que é a Babilônia? Não? Iraque. Bom, dá mais ou menos uns 500, 600 quilômetros de distância da Babilônia, no Iraque, vindo por cima, descendo pela Síria e chegando lá em Jerusalém. E essa galera então sai lá da Babilônia e desce e vai sondar para ver como é que está a cidade. E eles encontram Jerusalém totalmente destruída, só mato, não tem mais nada, não tem nenhuma construção, não tem só ruínas para todos os lados. E eles começam aos pouquinhos a reconstruir a cidade. Aí vem um outro grupo acompanhando Neemias. Bom, você vai ler isso lá no grupo de Neemias. Esse grupo chega junto com Neemias e vê a cidade completamente desprotegida. E os inimigos já começando a ficar preocupados com o retorno deles, ameaçando eles de guerra, de matar, de causar um extermínio dos judeus. E então Neemias reconstrói todos os muros da cidade para fortificar a cidade e o povo ficar protegido. Você vai ler isso lá no livro de Neemias. Logo depois, em 2 levas, vem Esdras. E Esdras traz todo o restante de judeus que estavam escravos lá na Babilônia. E Esdras vem reestabelecer 3 coisas importantes: a política, a adoração a Deus e a estabilidade nacional, quer dizer, a relação da nação com os outros povos. Então Esdras volta, ele começa a reconstrução do templo, ele reestabelece o culto ao Senhor de Israel, o sacrifício no templo, os sacerdócios, ele trabalha na liderança do povo para que homens se levantem como governantes do povo, príncipes, exército. Então ele começa a fazer de novo o comércio. Israel começa a crescer e começa a se reestabilizar, começa a se retificar como nação. Então, no tempo de Esdras, havia muita paz em Israel, porque o rei Ciro, juntamente com a liberação do povo da Babilônia, disse o seguinte: eu estou liberando o povo e todo o dinheiro que foi tomado deles. Então foi devolvido para eles tudo que os babilônicos tomaram. Então eles tinham condição financeira boa para reconstruir a cidade. Esse período é um período de mais ou menos 30 anos, de 30 a 40 anos, desde a vinda de Zorobabel até o período de Esdras. 30 anos em que o povo veio lutando para a reconstrução, lutando para deixar tudo no lugar, para restabelecer o culto, para restabelecer a adoração, para fazer tudo ficar bom de novo, reconstruir as casas, os prédios públicos, o templo, os muros, as plantações, enfim. 30 anos depois Israel está bem, está tudo bem, tem paz, não existem mais inimigos.
a estabilidade política, a estabilidade de segurança, está tudo tranquilo em Israel. O que vocês estão olhando ali? Tem alguma coisa ali? Uma lagartixa comendo uma mosquinha. Vamos assistir. Isso está totalmente diferente do que estava em Israel. Ali é a Babilônia engolindo Israel. Alguns anos depois, Deus manda tudo de volta. Mas vamos voltar para o texto. Bom, esse povo está bem agora. Estabilidade política, dinheiro rolando para todo lado, estabilidade religiosa, culto reestabelecido, política reestabelecida, segurança, está tudo bem, está tudo jóia. Os caras estão reinando, está tudo maravilhoso. Mais ou menos como a gente está vivendo a igreja brasileira. A igreja do Brasil não foi sempre assim. Você sabe que houve muita perseguição religiosa no Brasil. Talvez o seu avô, se você tem uma família de muitas gerações de crentes, o seu avô talvez tenha se tomado pedrada na rua porque estava indo para a escola dominical no domingo. As pessoas zombavam dos crentes. As pessoas andavam na rua e riam, olha lá o crentão, aí é Bíblia, xingavam, davam apelidos, não é? Era muito ruim. A minha sogra, por exemplo, veio de uma cidade do interior do Pernambuco, chamada Palmeirina, cidadezinha que nem tem no mapa, deve ter uns 20 mil habitantes, cidade bem pequenininha, lá no interiorzão do Pernambuco. Na década de 50, os crentes estavam reunidos lá na cidade de Palmeirina, de manhã para o culto, e o padre da cidade reuniu todos os católicos, eles cercaram a igreja, quebraram a igreja inteirinha, trouxeram os crentes para a praça da cidade e iam espancar os crentes. Isso aconteceu aqui, Brasil, né? E aí, nesse momento, quando eles estavam para espancar os crentes, para matar todo mundo, sei lá o que eles iam fazer, se era um linchamento público ou o quê, passou um comboio do exército. Isso está escrito na história dessa igreja. Você entra no site da igreja, está lá a história. Passou um comboio do exército. Chegaram lá, viram que estavam querendo matar os crentes. Então os soldados desceram, começaram a parar, acalmar a briga, fizeram um círculo lá, impedindo que houvesse qualquer agressão. E o comandante do comboio era crente. Aí o comandante do comboio mandou buscar uma cadeira, botou o pastor no meio da roda e falou: agora prega, pastor. E todo mundo, ninguém vai sair da praça, vocês vão ouvir. E aí o exército segurou a bronca e o pastor pregou e pessoas aceitaram Jesus naquele dia, naquele local. Mas isso aconteceu aqui na nossa terra. Muita batalha. Lá na minha igreja, por exemplo, a minha igreja está fazendo 50 anos agora. Os irmãos da igreja contam que a igreja foi construída num morro, né? Esse negócio de orar no monte, a nossa igreja a gente ora no monte toda semana, que fica no alto do morro. Um morro para um lado, morro para o outro, morro para o outro. Né? No alto da montanha mesmo a igreja fica. E os irmãos contam que quando a igreja começou, ela foi a primeira construção daquele quarteirão. Não tinha nenhuma casa no bairro, só a igreja lá no alto do morro. E para subir o morro, quando chovia, era rua de lama, não tinha asfalto, não tinha esgoto, não tinha nada. Os irmãos eles iam para a igreja de bota, de galoche, carregando debaixo do braço o sapato. E subindo, escorregando na lama, se sujando e tal. E eles chegavam, iam todo mundo para o banheiro da igreja, trocar de roupa, para cultuar o Senhor, tudo limpinho. Uma luta tremenda. A construção do prédio, a gente vê as fotos, 4 irmãos sozinhos, tirando dinheiro do próprio bolso, compraram terreno, construíram um prédio, com um sacrifício absurdo. Um deles está vivo, está lá ainda, o irmão Benedito, velhinho, já está lá no final. Mas você vê uma luta tremenda. Ninguém ajudava, não tinha esse negócio de convenção, de igreja mãe. Não, era no suor, na lágrima. E eles contam que os irmãos iam trabalhar no domingo, começavam 5, 4 horas da manhã, virando massa, e as mulheres iam fazer comida em fogareiro de lenha, para os homens comerem na hora do almoço. E foi assim que o prédio da igreja foi construído. Então, às vezes, a gente olha para aqueles irmãozinhos velhinhos da igreja com certo preconceito. Eles são bênção de Deus. Eles batalharam muito para deixar o que a gente tem hoje.
não é? São pessoas que lutaram pelo Senhor, mas hoje a gente vive um tempo diferente, não é? Quem hoje põe a mão na massa na igreja? Quase ninguém. Hoje o negócio é assim, lá na igreja, por exemplo, outro dia eu inventei de fazer um mutirão, foi o maior fracasso da história. Vamos fazer um mutirão para pintar a igreja, não sei o que e tal, e papapá, e vamos. Aí o irmão chegou, eu falei isso num púlpito no domingo à noite, terminou o culto, o irmão falou assim: pastor, quanto é que custa o dia do pintor? Aí eu falei: 100 conto. Ele falou: tá aqui minha contribuição, 100 conto, você contrata o pintor e manda ele pintar ele. A gente vive um outro tempo, né? A gente vive uma outra realidade hoje em dia. Hoje a gente vive uma realidade de muita mamata na igreja, né? Tem cadeira estofada, ar-condicionado, data show, a gente tem pastores bem preparados, bem qualificados. Antigamente não era assim não, gente. Antigamente o pastor era no arraio, e vai que vai, não tinha qualificação, não existia esse negócio de vai fazer seminário. Fazia ali um cursinho aqui, um cursinho lá, um negocinho de noite, depois que o cara trabalhava o dia inteiro. Era uma batalha tremenda. Hoje em dia a gente vive dentro da igreja numa facilidade, numa mamada, numa tranquilidade bem parecida com os tempos de Malaquias. Estava tudo bem. Reconstruímos os muros, reconstruímos os templos, restabelecemos as plantações, a política, o governo, a segurança, está tudo bem, está tudo tranquilo. E esse é o pior momento da igreja. Igreja perseguida cresce. E quando eu estou falando cresce, eu não estou falando em número, estou falando em espiritualidade. A comprovação é que é assim na nossa vida também. Quando está tudo bem na tua vida, quando você está com um emprego bom, quando você está com saúde, quando você tem dinheiro no bolso, quando está tudo tranquilo, você esquece de orar, você esquece de ler a Bíblia, você esquece de ir na igreja, você vai para o shopping, você vai para lá, você vai passear, você gasta dinheiro, você faz um monte de coisa. Agora dá uma doença. Chega no médico, o médico fala: você está com câncer, dá-lhe neguinho orar, está em culto de oração, vigília, escola dominical, né? Está desempregado, dá-lhe nego para a igreja todo dia: pastor, ora por mim, eu estou precisando de ajuda, e busca Deus e ora. Não é assim? Tempos de paz, tempos de tranquilidade, tempos de está tudo bem, é o pior momento para a igreja de Cristo Jesus. E também era o pior momento para o povo de Israel. Quando estava tudo bem em Israel, eles começam a questionar Deus. O livro de Malaquias levanta 6 perguntas, 6 questionamentos que esse povo fazia de Deus, e que aponta qual era o coração desse povo. Olha só, vamos lá, vamos começar a olhar essas perguntas. Malaquias capítulo 1, versículo 2. Malaquias capítulo 1, versículo 2. Esse povo começa a questionar o amor de Deus por eles. Esse povo começa a duvidar do amor de Deus por eles. Malaquias, você sabe, né? O último livro do Antigo Testamento, tá? Você abriu aí Mateus, antes de Mateus. Começa assim o livro dizendo uma advertência, palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor afirma para eles: eu vos amei. E eles dizem assim: vocês me perguntam, de que maneira nos amaste? Olha só, o povo começa a duvidar do amor de Deus. E eles começam a duvidar do amor de Deus, por quê? Se está tudo bem, se está tudo em paz, por que eles começam a duvidar do amor de Deus? A gente não vai ter tempo aqui, mas se você puder ler o livro de Malaquias, você vai ver por quê. Porque eles começaram a olhar para a parede, para o muro, por cima do muro, e para as nações vizinhas, e começaram a ter inveja do que as nações vizinhas tinham. E aí, por inveja do que as nações vizinhas tinham, eles começam a questionar Deus e duvidar de que Deus realmente os amava. E gente, nós estamos vivendo dias assim nos nossos dias. Deixa eu te perguntar uma coisa: como é que você sabe que Deus te ama? Ele deu o filho dele por mim.
Essa é a única resposta que vale. Mas infelizmente não é essa a resposta que as pessoas esperam e não é o que elas vivem. Se você ficar desempregado 5 anos, Deus continua te amando, sim ou não? Sim. Se a sua mãe ou o seu pai morrerem num acidente de carro, Deus continua te amando, sim ou não? Sim. Tem certeza? Se você for no médico e o médico disser para você, você está com câncer, você vai morrer daqui a um mês, Deus continua te amando, sim ou não? Mas é assim que as pessoas creem hoje em dia? Sim ou não? Quando a porca aperta, quando o bicho pega, quando a nossa fé é botada na parede, as pessoas relacionam o amor de Deus com o que Ele lhe dá, não a morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós questionamos Deus muito facilmente. Tem muitas pessoas por aí que, porque estão desempregadas, porque estão doentes, porque não têm dinheiro, porque moram na favela, porque vivem dentro de uma família em que o pai é alcoólatra e bate na mãe, e vive no meio de agressão, que tem pessoas que estão vivendo divórcio, e tem pessoas que estão vivendo tempos ruins na sua vida material, talvez perdendo imóvel, perdendo carro, sofrendo um acidente grave, e essas pessoas começam a olhar para Deus e dizer assim: será que Deus me ama? Porque nós estamos muito mesmo mal acostumados, como nação de Israel, ligando o amor de Deus por nós pelo que Deus nos oferece, e não pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. O que diz no texto da palavra de Deus? Deus prova o seu amor para conosco, me dando um carro. Deus prova o seu amor para conosco, me dando um emprego. Deus prova o seu amor para conosco, mantendo a saúde da minha família. É isso que diz na Bíblia? Deus prova o seu amor para comigo, porque Ele me dá saúde, dinheiro, estabilidade, paz, segurança. É assim que Deus prova o seu amor para conosco ou não? Não. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, querido, Deus me ama não porque eu tenho coisas. Deus me ama porque Ele morreu por mim na cruz do Calvário. E isso deveria ser para mim suficiente para dizer: Deus me ama. Para nunca, em situação nenhuma, questionar o amor de Deus. Como Jó fez. Você conhece a história de Jó? Jó perdeu, numa sequência de 3 dias, todas as suas propriedades, as pessoas que ele mais amava, os seus filhos, perdeu a sua saúde. E a esposa dele, aquela companheira, aquela mulher que deveria estar do lado dele, abençoando a vida dele, diz para ele o seguinte: nega Deus e se mata. O que Jó diz? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó nunca, em momento nenhum da sua vida, duvidou do amor de Deus para com ele. Em nenhum momento. Mesmo que ele, durante o livro, ele questione várias vezes os motivos de Deus. Ele questiona, ele diz: Deus, por quê? Deus, eu era justo. Deus, eu fazia isso. Deus, eu era assim. Deus, eu era assado. Por que eu estou passando por isso? Ele questiona os motivos de Deus, mas ele nunca questiona o amor de Deus, a graça de Deus, o cuidado de Deus, a bênção que Deus é para ele, acima de qualquer coisa que ele tenha. Nós podemos, muito facilmente, abandonar a Deus. E Deus levanta Malaquias para dizer para o povo de Israel: nunca duvidem do meu amor. Querido, nós vivemos nos dias que as pessoas têm o famoso achismo. Eu vou confrontar muitas vezes jovens, adultos, pessoas da minha igreja com seus pecados. E eu falo assim: cara, isso está errado, olha aqui o texto da Bíblia. Aí a pessoa diz assim: mas eu penso diferente. Eu penso diferente. Quando alguém me fala isso, eu falo assim: como é que é a história?
Você pensa diferente de Deus? Ou tu é burro, ou tu é burro. Não é possível. Você se acha no direito de questionar Deus. E Malaquias é levantado para dizer ao povo de Israel: não duvidem. A próxima questão que o povo de Israel faz está no capítulo 1, versículos 6 e 7, e lá no versículo 12. Deus diz para o povo de Israel o seguinte: vocês estão me desonrando. E o povo: nós desonrando o Senhor? De que maneira que nós estamos fazendo isso? Mas ao mesmo tempo que eles perguntavam para Deus: não, a gente desonrando o Senhor, não, imagina, a gente desonrando, não estamos desonrando o Senhor. E no final dessa frase, eles riam e diziam do que era o serviço do Senhor. Que canseira! Que canseira! Eles questionavam o serviço a Deus. E nós estamos vivendo esse mesmo demônio na nossa sociedade. Você sabe qual é a maior maldição da igreja moderna? A palavra entretenimento. Entretenimento. Eu tenho um menino na minha igreja que eu sempre falo com ele: ô meu, e aí cara, não te vejo na escola dominical, não te vejo no culto dos jovens, que nem o pessoal estava ensinando aqui. Ele fala: pô pastor, não tem tempo meu, não dá cara, eu trabalho, eu estudo e tal, não dá, eu saio da faculdade direto para o trabalho. Mas toda vez que eu entro no Facebook dele, está ele no Outback com os amigos, está ele na pizzaria, está ele no cinema, e ele é todo marombadinho. Então, para ser marombadinho, todo dia ele vai na academia, todo dia. Aí eu falo assim: como você não tem tempo, meu irmão? Quando as coisas são para o teu entretenimento, você tem tempo, você arruma como fazer. Mas quando as coisas são para Deus, você fala assim: ai, que chato, que canseira. Como o povo de Israel, questionavam o serviço a Deus, falavam das coisas de Deus como se fosse banalidade, como se fosse coisa à toa. Tem um dos rapazes lá da nossa igreja, ele não é dizimista. Ele está na nossa igreja há 2 anos, ele nunca deu um dízimo. E esses dias ele toca no louvor, e aí eu falei: isso tem que ter um basta, chega. Aí eu fui confrontar ele, falar: meu, 2 anos dentro da igreja, você nunca deu nem a oferta, brother. Como é que você faz isso? Não, pastor, eu tenho dificuldade, meu, eu trabalho, tá ruim, eu perdi um monte de cliente, e tá difícil as coisas lá em casa. Aí eu falei: mano, como que tá difícil as coisas lá em casa? Eu cheguei aqui na porta da sua casa, tem um caiaque em cima do carro. Todo sábado, quando eu vejo você, foto no Guarujá, foto em Santos, foto aqui, foto ali, você só vai pescar. Adora pescar com caiaque no mar. Eu falo assim: meu amigão, daqui, Barueri para descer para Santos, de gasolina é 60 conto no mínimo. Aí você vai pagar o pedágio, 22. Aí você vai chegar lá, você vai ter que comer. Vai almoçar em qualquer lugar, 30. Só aqui eu já estou contando 120 pau, irmão. Como é que você nunca tem dinheiro? Não, pastor, mas a gente tem que ser feliz, tá ligado? Senão, mano. Eu falei: velho, então, se liga. Na igreja você não toca mais. Esquece. Se você não mudar isso na sua vida, enquanto o entretenimento for mais importante para você do que o serviço a Deus, do que o teu relacionamento com Deus, do que o teu vínculo com Deus, do que o tempo que você tem para Deus, do que suas finanças comprometidas com Deus, você não serve para ser ministro na casa de Deus. E nós temos que entender isso, queridos. É muito legal ter entretenimento, é muito legal se divertir, mas servir é muito mais importante. Você vai ter toda a eternidade para se divertir no céu. Mas enquanto nós estamos aqui, a gente tem que manter um foco. O foco é falar de Jesus, viver a vida da igreja, servir ao Senhor com alegria. Servir. O que você faz na sua igreja? O que você faz na sua igreja?
Tem muito crente que eu chamo lá na minha igreja, eu falo lá, ó o irmão popozuda. Porque a única coisa que ele faz na igreja é usar o popô dele para mostrar o banco. E na maioria das vezes é assim, vem só para limpar o banco. E ainda reclama se a mensagem dura 1 hora, porque é muito tempo para limpar o banco. Quer que a mensagem seja de 25 minutos. A única coisa que ele dá para a igreja é o bumbum dele, sentado no banco. Porque muitas vezes nem a atenção nem o ouvido, porque o bumbum está sentado no banco, limpando o banco, mas está com a telinha no celular, no Facebook, está mandando não sei o que no TripAdvisor, está pesquisando outra coisa lá, menos fazer aquilo que ele veio para fazer ali. Essa era uma realidade do povo de Israel. Nós estamos questionando a Deus, como? E Deus apresenta para essa nação: sim, vocês estão me questionando porque vocês riem no serviço do Senhor. Riem. Próximo questionamento. Esse povo questionava a lei de Deus. Eles, segundo o texto de Malaquias 2:1-9, diz o seguinte: vocês são parciais quando ensinam e aplicam a lei do Senhor. A gente falou um pouco disso aqui de manhã. Mas existe um monte de gente que é super parcial com a Bíblia, que aplica a Bíblia conforme os seus próprios interesses. Hoje eu estava conversando com o irmão ali na piscina, né? E ele estava falando sobre ficar na igreja. Ele falou: não, gente, não pode ficar, esse negócio de crente ficar está errado, não sei o quê. Aí um jovem levantou, pegou o texto da Bíblia. Qual foi o texto que ele usou lá, que eu esqueci agora aqui? 1 Coríntios 13, do amor. Aí ele citou 1 Coríntios 13, falou: não, Deus é amor, eu não sei o que e tal. E aí ele falou assim: porque o negócio é o seguinte, Paulo disse que quando você é menino, você se comporta como menino, e quando você é adulto, você se comporta como adulto. Então eu sou menino, não tem problema eu me comportar como menino. Pegou o texto da palavra de Deus e fez assim, ó. Mudou, virou, distorceu, não tem nada a ver, não foi nada disso do que Paulo disse, não tem nada disso na Bíblia. Uma vez eu fui confrontar uns jovens que estavam: o que é isso? Você está louco? Está errado, isso aí não pode abrir a Bíblia. Paulo. Ele falou assim: pastor, seguinte, quem casou Adão e Eva? Qual foi o pastor que casou Adão e Eva? Então, mano, eu casei com a minha namorada já em espírito, pastor. Precisa ir lá na igreja, precisa de civil, não. Adão e Eva não assinaram papel nenhum, mano. Às vezes você vai conversar com algumas mulheres, que é aquela mulher sargentona dentro de casa, que não respeita a autoridade do marido, e que ela desobedece o marido de propósito, faz, acontece, e manda e desmanda, e não quer saber de liderança, e ela toma, ela decide, e peita, e transforma o cara num bananão de pijama. E outro dia eu fui conversar com uma irmã sobre isso aí, porque ela era assim. Ela chegou e falou para mim: Paulo, ó, pastor, nossa, não adianta nem abrir nada de Paulo aí não. Eu falei assim: você está falando do apóstolo Paulo, irmão? Não posso ler nenhum texto do apóstolo Paulo. Ela falou: não adianta, pastor, eu nem ouço o que o apóstolo Paulo fala. Aí eu falei: por quê, irmão? Paulo era machista, pastor. Paulo era machista, Paulo não tinha mulher, ele não entendia o que é mulher, esse negócio todo aí. Então não adianta falar do apóstolo Paulo não, só aceita a palavra de Jesus. Tem um monte de gente na igreja assim. Nós estamos vivendo o tempo do eu acho. As pessoas abrem a palavra de Deus e dizem assim: eu acho que. E muitas vezes chegam até a cara de Paulo e dizem assim: eu não concordo. Como assim? Como assim você não concorda com a palavra de Deus? Como assim você não vai obedecer o apóstolo Paulo? Ou Pedro? Ou João? Ou seja lá quem for. Quem é você para dizer o que é certo e o que é errado? O povo de Israel se achava nesse direito. E quando eles aplicavam a palavra do Senhor, eles aplicavam de maneira parcial, que os favoreciam. E nós estamos vivendo esses dias hoje, em que a igreja está tão fácil, a coisa está tão legal, que a gente pega e faz uma Bíblia freestyle. E tem um monte de crente assistindo esse
babaca, desse cretino, desse Ariovaldo Júnior, que pegou e pôs na Bíblia os apóstolos e Jesus falando palavrão. E tem um monte de gente que paga pau, que vai, que legal, que bonito. Esses dias eu ouvi dizer que tem uma galera aí do reggae que está falando por aí que não tem problema fumar maconha, que crente pode fumar maconha. Aí eu falei, mas qual que é o argumento que eles usam? Aí eles falaram assim, não, tem um texto na Bíblia, pastor, tá ligado, mano? Tem um texto na Bíblia que diz que Jesus falou que é para usar toda a erva do campo, velho. É usar a erva do campo, pastor, é uma erva do campo, tá ligado? O senhor não usa orégano na sua casa? O senhor vai proibir usar orégano? Vai proibir usar salsinha, cebola? Então, por que proíbe a maconha? É os dias que nós vivemos. Nós já temos a Bíblia feminista, já temos a Bíblia gay, nós já temos uma Bíblia que diz que o relacionamento de Davi com Jonatas, quando fala lá que Davi amava Jonatas mais do que uma mulher, diz assim, era gay. Davi era apaixonadão, tinha um caso com Jonatas lá, o trelelê, os dois lá. Por que não diz lá nas escrituras que quando dois soldados vão para a guerra é melhor os dois dormir juntos do que dormir separado, porque um aquece o outro? E tem um monte de gente hoje em dia questionando a lei de Deus, a autoridade das escrituras. Quantas vezes o Marcelo, o pastor Ayrton, vieram até você e te confrontaram com a verdade da palavra de Deus e abriram a Bíblia na sua frente e talvez você no seu coração falou assim, eu não vou responder, mas eu não concordo, eu não penso assim, eu acho que é diferente. Mesmos tempos. Mais um questionamento, esse povo questionava a justiça de Deus. Eles diziam o seguinte, todos os que fazem mal, está lá em Malaquias 2,17, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, Ele se agrada deles. Onde está a justiça de Deus? Essa galera começava a olhar para a realidade social em que eles viviam e começaram a questionar a justiça do Senhor. Os pensamentos dessa nação era que Deus estava demorando muito em punir o pecado, em fazer o que eles achavam que é justo. E nós vivemos tempos parecidos com isso. Tem um monte de gente querendo que a sua própria justiça pessoal seja a justiça de Deus. Não é a sua justiça que determina o que é certo. Tem uma galera no Brasil, pastores, teólogos, líderes de igrejas, chamados teístas abertos. Sabe o que aconteceu? Um tsunami. Você lembra do tsunami? Tem todo mundo aqui era vivo na época do tsunami, já faz 10 anos, né, que foi o tsunami. Então teve um tsunami, morreram 200 mil pessoas nesse tsunami. E aí esses caras começaram a dizer assim, se Deus é bom, por que isso acontece? Se Deus existe, por que Ele não faz nada? Por que Ele não intervém? Se Deus é justo, por que Ele não pune o criminoso que estuprou a minha filha? Por que Ele não pune o ladrão que me amarrou e me trancou no banheiro da minha casa e ficou botando a arma na cabeça dos meus filhos para pegar o meu dinheiro, as minhas joias, as minhas coisas? Se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Esses dias eu estava falando com um policial que é membro da minha igreja, ex-membro da minha igreja. O cara é policial, afastou-se, desviou, traiu a mulher, foi embora, não quer saber de Deus, não quer saber de mais nada, está usando droga, está com a vida toda arrebentada. Eu fui falar com ele, por que você abandonou o Senhor? Aí ele falou, pastor, o negócio é o seguinte, eu entrei numa casa, eu vi um pai abusando sexualmente de um bebezinho de 1 ano de idade. E para mim, se Deus existe, Deus permite que isso aconteça, eu não quero servir esse Deus.
Ele abandonou a Deus. Porque ele acha que Deus não faz justiça. Porque ele acha que porque isso está acontecendo, Deus não existe, Deus não é bom, Deus não age, Deus não atua, Deus não perdoa, Deus ele simplesmente não crê mais. E quantas pessoas, quando tragédias semelhantes a essa acontecem na sua vida, começam a questionar a bondade de Deus, a justiça de Deus. Mas querido, nós temos que entender que esse pai abusando desse bebê é a justiça de Deus. Porque nós rejeitamos a Deus. Quando Deus falou a Adão, não coma da árvore, não coma, não é para você comer, porque se você comer, você vai morrer. Deus falou para ele. O que Adão falou? Adão obedeceu a Deus? Então coisas ruins acontecem nesse mundo por causa de Deus? Tsunami acontece por causa de Deus? Terremoto acontece por causa de Deus? Vulcão acontece por causa de Deus? Estupro acontece por causa de Deus? Não! A resposta de Deus foi para Adão: maldita é a terra por sua causa. Foi você que escolheu. O pecado só existe porque nós escolhemos o pecado. E talvez você diga assim: mas eu não sou Adão, por que eu estou sofrendo pelo que Adão fez? Eu vou dizer, você é muito pior do que Adão. Sabe por quê? Porque Adão nunca tinha visto pecado, Adão nunca tinha visto morte, Adão não sabia as consequências do pecado, não sabia como o pecado era, não sabia onde ele ia levar. Ele deu um tiro no escuro. Você e eu, nós sabemos as consequências do pecado. Nós sabemos quanto o pecado é ruim. Nós sabemos quanto desobedecer a Deus é ruim. E mesmo assim a gente... Então você é muito pior do que Adão. Porque tem pessoas que se acham tão justas, tão boazinhas, que elas acham que elas vão para o céu. Porque elas são boazinhas demais. Nós não somos. Nós não podemos questionar nunca a justiça de Deus. Se Deus não mandasse todos nós para o inferno, isso seria justo, seria bom e seria correto, porque é o que nós merecemos. E eu estou falando de todos nós que estamos aqui. Se Deus te salvou, é porque Ele é bom. Aliás, se Deus salvasse um único ser humano na face da terra, Ele já seria bom, porque esse ser humano nunca mereceu a justiça, a misericórdia e a graça. Nós nunca podemos questionar a justiça de Deus, nós nunca podemos questionar o tempo de Deus em punir, em castigar. Mas o povo de Israel questionou. O que mais que esse povo questionou? Os dízimos e as ofertas. Eu não vou me deter tanto aqui, porque eu já falei bastante disso hoje de manhã, mas Deus fala para o povo: vocês estão me roubando. E eles dizem: nossa, de que maneira? Como que a gente está te roubando? Ele não está fazendo isso, não. Aí Deus fala: então sim, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E querido, eu estou falando aqui, eu sei que estou vendo um monte de adolescente fala assim: não, pastor, eu não trabalho, então não estou roubando a Deus. Mentira, você recebe mesada? Seu pai te dá dinheiro na mão? Então, se o teu pai te dá uma mesada e ele te dá dinheiro na mão, você tem que dar o dízimo desse dinheiro. O meu filho já aprendeu isso. Se eu der R$1 na mão dele, ele tem que tirar 10 centavos e entregar para o Senhor. Porque ele sabe que os 10 centavos não é dele. Não são dele. É do Senhor. Nós lá em casa temos um cofrinho missionário. As crianças da nossa igreja têm cofrinho missionário, elas arrecadam, e no final do ano passado, as crianças da nossa igreja, pequenininhos, arrecadaram R$600 de oferta missionária. Crianças, às vezes tem adulto que não faz isso. Não é? Então, muitas vezes essa é a realidade da igreja dos nossos dias. Eu já vi igrejas com placa na porta: nesse mês, dízimo com desconto, apenas 7%. Tem foto na internet, plaquinha. Agora, tem crente que já se dá esse alto desconto, né? A gente se escandaliza: uma igreja fez isso, mas quantas vezes você não faz? Você mesmo.
esse mês eu gastei demais, então se tem que tirar de alguém, eu tiro do de Deus, né? Do meu não. Então não vou dar 10% não, esse mês vai ser só 2%, né? Muitas vezes a gente faz isso. E o último questionamento que esse povo faz, eles questionam a obra de Deus, a ação de Deus. Olha só o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 14 e 15. Ele diz assim: esse povo dizendo, é inútil servir ao Senhor. Olha aquela mentalidade que nós conversamos hoje de manhã. O que nós ganhamos quando nós obedecemos os preceitos de Deus e ficamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora nós consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Aí a gente olha para isso e fala assim: esse povo era ruim. Mas aí eu olho para dentro da minha comunidade, dentro da minha igreja, como disse o rapazinho que estava aqui, essa igreja não tem isso, não é só a igreja lá de Barueri que tem pessoas assim, que falam assim: é inútil servir a Deus. Para quê? Eu perder meu tempo? Para que eu vou perder meu tempo com escola dominical? Para que eu vou perder meu tempo trabalhando na igreja, dando horas a fio, povo ingrato, ninguém agradece, não ganho nada com isso? Que recompensa que eu vou ter? Não vou ganhar nada. Então, para quê? Para que eu vou ficar orando, me lamentando na presença de Deus? Para quê? Eu oro, obedeço a Deus, vou na igreja, lá meu vizinho não faz nada disso, eu estava só aumentando, ganhando promoção, comprando carro novo. Servir a Deus para quê? Eu vou trabalhar, eu vou ficar rico, eu vou fazer o mesmo que ele fez. É lamentável ver isso. Isso está acontecendo dentro da igreja moderna. Pessoas questionando, olhando para Deus e dizendo assim: fazer do jeito certo. Esses dias eu estava conversando com um senhor da minha igreja, ele é contador. Você sabe que quem trabalha com contabilidade tem um monte de jeitinho, né? Você dá uma nota, inverter valores, dar nota fria, sonegar um impostozinho aqui, um impostozinho ali, fazer um negócio e tal. Eu cheguei para ele e falei: mas irmão, você não pode fazer isso. Você é crente, cara. Pelo amor de Deus. Então, ele falou assim: pastor, mas se eu não fizer, eu vou perder todos os meus clientes. Porque os outros contadores fazem e por isso o cliente paga metade do imposto. Aí ele vai chegar no meu escritório e vai falar assim: mas o seu contador ali do lado falou que se eu abrir a firma com ele, eu vou pagar só R$70, e abrindo com você é 140. Aí eu falei para ele: o que te importa mais? Ficar rico, que a sua empresa bombe, que você seja o melhor contador do bairro, ou agradar o seu Deus? Mas existe um monte de gente assim. Quantos adolescentes aqui não colam na prova? Você cola na prova? Colar é dois pecados ao mesmo tempo, né? Mentira e roubo. Mas quantos não fazem isso todo dia? E aí tem aquela falsa hipocrisia, né? Olha para a televisão, vê o ladrão roubar e fala assim: tem que acontecer mesmo, tá certo. Para a gente terminar, Malaquias combate 3 coisas que havia o povo de Israel e que está tomando conta da igreja, viu, Marcelo? Todos os pastores que eu converso ultimamente. Nesse último mês teve vários pastores indo lá na minha igreja, a gente conversando, e eu conversando com amigos meus que são pastores no Brasil. De maneira geral, a igreja brasileira é caracterizada por essas mesmas 3 coisas. A primeira delas, apatia. Apagado, cara. A igreja é apática. Você prega mensagem, as pessoas não... Ali na hora, às vezes até se comove, chora, se emociona, mas na semana seguinte, como pastor, você precisa ficar implorando para as pessoas fazer qualquer coisa dentro da igreja. No ano passado, cara, a gente fez um culto lá de aniversário da igreja. 49
39 anos da igreja. Chamei um coral, 30 pessoas no coral, mais um grupo que veio junto, esposas, filhos, dava mais ou menos quase umas 60 pessoas. Pastor de fora, pagamos passagem aérea, trouxemos o Ero Pasquini, trouxemos outro pastor dali, de lá e tal. Pô, show de bola, cultão, sábado à noite. Sabe quantas pessoas da igreja tinha? 15. Eu não sabia onde eu enfiava a minha cara. Na igreja nós estamos sem diácono. Talvez um dos cargos mais importantes da igreja, diácono, que é visitar as viúvas, os pobres, os carentes, os órfãos, que é cuidar das pessoas doentes da igreja. Diácono. Eu estou há 6 meses orando, implorando, todo domingo à noite, gente, a gente precisa de diácono, a gente precisa de diácono. Você acha que alguém se levanta? Quando eu olho para a igreja, eu não sei se aqui é igual, mas tem um grupinho da igreja de 10, 15 pessoas que cada um deles tem 30 cargos. Tem irmão lá que trabalha no departamento financeiro, trabalha no departamento infantil, trabalha no departamento de jovens, faz acampamento, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro. 10, 15 pessoas e está tudo nas costas desse grupo. E aí quando você fala isso para a igreja, gente, a gente precisa descarregar essas pessoas, alguém pode ajudar? Olha lá, ela está comendo uns cantinhos. Disfarça. Finge que não é comigo. Tempos de apatia, alheios às coisas de Deus. Tem tempo para tudo, tem dinheiro para tudo, mas é para as coisas de Deus, não tem tempo, não tem dinheiro, não dá. Quando eu era adolescente, não tinha pastor de jovens, mas tinha um líder de jovens, tinha um líder de adolescentes, tinha um líder do coral, tinha um líder da mocidade, tinha um líder das idosas, tinha um líder da MCA, tinha um líder dos homens, tinha um líder disso, e os líderes trabalhavam, a coisa rendia, a igreja ia. Hoje em dia não faz mais isso. Hoje em dia a gente terceiriza, contrata pastor de jovens, pastor de adolescentes, pastor de música, pastor de coral, pastor de idosos, pastor disso, pastor daquilo. Por quê? Porque ninguém quer fazer. Ninguém quer servir a Deus. Então paga alguém que faz para a gente, né? Mais fácil. Eu não faço nada, eu pago alguém, ele faz por mim, eu só cruzo os braços e fico desfrutando. Apatia. Um outro problema da igreja é ceticismo. Ceticismo, sabe o que é? Duvidar de tudo que vem das autoridades estabelecidas por Deus. Você olha para uma pregação, você olha para uma mensagem como essa, você olha para a palavra de Deus, sempre com aquela, mas será que é assim mesmo? Sei não, acho que não. Eu penso diferente. Eu acho que não. Eu não concordo. Ceticismo, a igreja está cheia disso. Ninguém acredita mais nada, ninguém acredita mais na palavra, ninguém acredita mais nos pastores, ninguém acredita mais em ninguém. Você quer ver qual é o outro problema? Cinismo. Porque aí quando você confronta as pessoas com seus erros, com seus pecados, com sua apatia e com seu ceticismo, elas falam assim, eu? Não, imagina, nada a ver. Isso não é comigo não. Quantas vezes, gente, esses dias na igreja, eu fiz uma mensagem, uma porrada, e eu fiz pensando no irmão só. Fiz mesmo. Eu falei assim, eu vou falar para ele, aí eu vou dar no meio da lata. Quem sabe cai a ficha, né? Terminou o culto, esse senhor foi me cumprimentar na porta. Pastor, pensa na mensagem, pena que o fulano de tal não estava aqui para ouvir. A igreja está cheia de gente assim. Que a mensagem nunca é para ele. Que a mudança nunca é dele. Sempre é para outro alguém. E essa apatia é uma apatia de maneira geral. Pode passar. É uma apatia para com Deus. É uma apatia para com as pessoas.
e é uma prática com as posses. Não é diferença, o cinismo, como nós vimos aí, de maneira geral. Só que tem um detalhe: como é que termina o livro de Malaquias? Durante o livro de Malaquias, Deus vai apontando esses 6 pecados do povo de Israel, que podem ser resumidos nessas 3 atitudes. Todo o livro de Malaquias gira em torno disso. E aí no final, Deus diz para o povo o seguinte: abre lá, Malaquias capítulo 3, e depois a gente vai ler o 4. Ele diz assim, capítulo 3, versículo 1. Ele exorta o povo, e diante da exortação, o povo age com apatia, cinismo e ceticismo. E aí então Deus dá a última mensagem. E a última mensagem de Deus para esse povo é o seguinte: veja, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. E o mensageiro da sua aliança, aqueles que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. E aí no capítulo 4, versículo 5, ele diz assim: vejam, enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. E ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos se voltem para os seus pais. Do contrário, caso isto não aconteça, eu virei e castigarei essa terra com grande maldição. Ele diz que vai enviar quem? Profeta? Bota aí no clique para mim. Mais um. Profeta Elias. Quando Jesus veio, o que os judeus perguntaram que ele era? É Elias. Não é? Aí Jesus fala o quê? Olha, eu sou o Filho de Deus, não é só Elias não. Mas lembra que eu falei ontem que também era verdade que Jesus era Elias, que era uma verdade pela metade? Pois é. Jesus veio, queridos, uma vez, e ele veio para anunciar paz e arrependimento. Porém, se nós não nos arrependermos, ele virá uma segunda vez. E a segunda vez que Jesus vier aqui não será para trazer a paz, nem haverá mais tempo de arrependimento. A segunda vez que Jesus vier, ele virá como Elias. Ou você vai ser encontrado debaixo de arrependimento, de corações convertidos, como ele diz aqui, ou senão você vai cair sob maldição. E aí o texto, pode subir para a gente, de Mateus capítulo 11, versículo 14, quando João Batista olha para Jesus, ele diz: eis o Elias que havia de vir. Por enquanto, este Elias veio nos dar a oportunidade de arrependimento. Por enquanto, por breve tempo, eu e você temos a oportunidade de mudar essa apatia, de mudar esse ceticismo, de mudar esse cinismo, de transformarmos a nossa vida. Mas esse tempo está acabando. E quando ele acabar, não haverá mais tempo para arrependimento. E como eu disse hoje de manhã, esse tempo está chegando. E pode ser ainda hoje. Eu quero te chamar, querido, te convidar a olhar para si mesmo, a olhar para a sua vida. Porque o povo de Israel não prestou atenção na mensagem. E como eles não prestaram atenção na mensagem de Malaquias, quando Jesus veio, o que eles fizeram com Jesus? Eles o rejeitaram. E por causa da rejeição, esse povo tem sofrido, e sofrido, e sofrido, e sofrido. Primeiro eles foram atacados pelos gregos, depois eles foram massacrados pelos romanos, depois veio Hitler, e hoje está o Estado Islâmico jogando bomba lá em Israel todo dia, e centenas de milhares de judeus morrendo. Simplesmente porque eles disseram: não vamos fazer nada, não acreditamos na mensagem, não achamos que vale a pena. Nós? Não, está tudo certo com a gente.
decepcionado a Deus em alguma dessas coisas? É por isso que a igreja está do jeito que está, e não está nada bem. A igreja está doente. E a doença da igreja não são os pastores. A doença da igreja não é a organização. Como eu disse, a doença da igreja são os membros. Porque a igreja não é um prédio, nem uma organização, são pessoas. E infelizmente nós temos vivido tempos muito ruins da igreja de Jesus. Às vezes dá vergonha de dizer que eu sou da igreja de Cristo. E ser comparado com esse povo. Aliás, as pessoas às vezes me perguntam se é evangélico, eu falo não. Não sou evangélico. Mas você não é pastor? Eu sou. Então você é evangélico? Não sou evangélico. Eu sou seguidor de Jesus. Eu não sou evangélico. Porque quando você fala que é evangélico, eles já começam a pensar que você é igual a todo esse bando de gente que faz tudo menos seguir a Jesus, que formou um grupo para cantar, que formou um grupo para ter uma reunião social, um clubinho de domingo, mas que esse grupo não muda nada na sua vida, nem ele muda nada na vida de ninguém. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar essa história. E essa história só vai ser mudada a partir do momento que você confessar os seus pecados, que você se dispuser a sair dessa apatia, a dobrar as mãos, a servir ao Senhor, a honrar o Senhor com a sua vida e com as suas atitudes. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, é triste ver a condição da tua igreja. É triste ver tão poucos contribuindo. É triste ver, Senhor, pessoas que querem a visita do pastor, mas não querem sustentar e pagar um salário digno para esse pastor. É triste ver pessoas que querem chegar na igreja e ter um banheiro limpo, querem chegar na igreja e ter um ar-condicionado, ter um som bem tocado, ter uma luz boa, ter um banco bom para sentar, mas que não são dizimistas. É triste ver pessoas, ó Deus, criticando, falando mal dos pastores pelas costas, falando mal dos líderes pelas costas, falando mal do que está sendo feito, mas elas mesmas não fazem nada. A única coisa que elas sabem fazer é usar a sua língua para maldizer, para criticar, para reclamar, para pedir mais. É triste, Deus, ver pessoas achando que o amor de Deus é ter coisas. Pessoas questionando a justiça de Deus, questionando o julgamento de Deus, questionando a palavra de Deus, achando que a sua opinião pessoal é melhor do que a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus para adaptar aos seus próprios pecados e desejos e defendendo os seus pecados com a Bíblia na mão. Que tempos tristes nós estamos vivendo. É triste ver, Senhor, um grupo de pessoas na igreja se matando, poucos trabalhando, enquanto muitos só sentam e desfrutam e não fazem nada. É triste viver tempos, ó Deus, onde tem gente que tem 10, 15, 20 anos de crente, mas nunca levou uma única pessoa até Jesus Cristo. Que vergonha, Deus. Que vergonha. Tem tempo para tudo. Tem tempo para Facebook, tem tempo para shopping, tem tempo para brincar, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ir para a escola dominical, não tem tempo para estar num culto de quarta-feira ou num grupo pequeno. Ó Deus, é triste ver, entrar no meu Facebook num domingo de manhã e ver que tem gente que não está na escola dominical, mas porque falou que está com sono, porque está cansado, mas às 8 horas da manhã já estava postando coisa no Facebook. Meu Deus, que vergonha. Viver num tempo em que as pessoas, por causa de dinheiro, acordam cedo, dormem tarde, passam noites em vazio, sem dormir por causa de grana.
Mas quando é para fazer uma coisa para o Senhor, se é um trabalhinho de 1 hora, de 20 minutos, já está reclamando, já está dizendo que está cansado, que não quer, que isso é inútil, que não... Eu sei que o Senhor está vendo tudo isso dos céus. E eu sei que está chegando a hora do teu juízo e da tua mão pesar sobre todo esse ceticismo, sobre toda essa hipocrisia. Assim como pesou a sua mão sobre a nação de Israel, pesará também a sua mão sobre a igreja. Não é pelo fato de nós sermos igreja que nós vamos ser isentos da nossa falsidade, da nossa hipocrisia, do nosso ceticismo, da nossa indiferença. A tua justiça, ela é justa mesmo sobre aqueles que o Senhor ama, porque o Senhor pune com justiça e repreende aqueles que amam. Então eu peço aqui, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, que haja quebrantamento, que haja mudança. Aqueles que não fazem nada, que comecem a fazer. Aqueles que não contribuem com nada, que comecem a contribuir. Aqueles que não têm tempo para nada, que comecem a encontrar tempo. Aqueles que não servem para nada, que comecem a servir. Ó Deus, quebranta o teu povo. Leva corações aqui, ó Pai, a se converterem ao Senhor como Pai. Por favor, ó Deus, que pessoas possam sair daqui com determinações claras na sua mente de mudança de vida, de transformação, não só de si mesmo, para o seu próprio benefício, mas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Haja, Deus, com teu Espírito neste lugar. É o meu pedido e eu faço, Pai, porque eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu sei que o Senhor está falando com corações aqui essa noite. Faz isso, ó Deus. Peço no nome do Senhor Jesus. Amém?